qual o alcance da obra do Espírito Santo de Deus? Aonde a Igreja Cristã Maranata tem chegado quando nós falamos em outros países, outros povos, outras culturas, outras realidades? Quais as dificuldades que o Evangelho vive em determinados países onde a cultura, por exemplo, é avessa ao Evangelho? Hoje no Manaim Entrevista você vai saber um pouquinho sobre isso. Nós vamos abordar a visita recente de pastores de países da África e também da Ásia Central ao Brasil, à Igreja Cristã Maranata, ao nosso Manaim. Esse é o tema hoje do Manaim Entrevista, que está no ar agora. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do Manaim Entrevista, esse conteúdo semanal que você assiste na TV Manaim, dentro do aplicativo da Rádio Manaim, mas você também assiste pela Rede TV aqui para a Grande Vitória, para o Estado do Espírito Santo, e também no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É um programa que é produzido pela Igreja Cristã Maranata e que está disponível para você conhecer mais sobre assuntos, relatos relacionados à Igreja Cristã Maranata. Assuntos que vão te mostrar um pouco mais o que é a nossa instituição, quais as experiências que vivemos, como é a organização da Igreja Cristã Maranata e dos nossos projetos, que é alvo, às vezes, de curiosidade de muitos. E hoje eu recebo comigo aqui, está comigo aqui no estúdio, aqui do Manaim Domingos Martins, o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias. Sempre uma alegria poder estar mais uma vez aqui participando do Manaim Entrevista. Amém. O pastor Gilson, ele é conselheiro, ele participa do Conselho Presbiteral da Igreja Cristã Maranata e também ele faz parte do grupo de pastores, da coordenação da obra, ou seja, daquilo que é realizado, o trabalho que é realizado pela Igreja Cristã Maranata no exterior. Quando a gente fala obra, é a obra do Espírito Santo de Deus. É aquilo que o Espírito de Deus tem nos direcionado, nos orientado, nos feito viver como experiência e que nós temos por compromisso bíblico pregar esta experiência, este evangelho a toda criatura. E toda criatura inclui também os países no exterior. Pastor Gilson, nós estamos falando, eu falei aqui na abertura, da recente visita de alguns pastores, alguns irmãos nossos que vieram do exterior. Você podia falar um pouquinho sobre os países de onde eles vieram? Pois não, pastor Josias. O que acontece? Nós temos realmente um programa de visitas de pastores ligados a nós do exterior, vindo ao Brasil, para passar aqui um pequeno período no sentido de eles assimilarem melhor aquilo que eles já têm conhecimento quando nós temos um contato com eles, um primeiro contato com eles, e daí, como uma sequência, faz parte desse relacionamento nosso com eles, trazê-los aqui de vez em quando, para eles terem contato mais de perto conosco, visitar as igrejas e tudo, e isso, naturalmente, estreitar mais a nossa relação de comunhão no Espírito, né, que nós temos com esses pastores. E no caso específico destes pastores que vieram agora nesse período, nós tivemos um grupo que desde o dia 18 de outubro, né, bem recente, até ao dia 10 de novembro, nós tivemos um período de cerca de 23 dias recebendo esses pastores, e eu fui um dos responsáveis por recepcioná-los aqui durante esses dias. E esses pastores, eles eram de países da África e Ásia Central. No caso da África, nós recebemos primeiramente 2 pastores da Tanzânia, que é um país com quem nós já tem quase 2 anos que nós temos contato com eles e realizamos seminários via Zoom com eles. E eles pertencem a uma igreja que, por coincidência, tem o nome também Maranata, né, que seria, eles chamam de Maranata Bible College. Então, é uma igreja voltada para ensino doutrinário, para treinamento de missionários, e eles se situam em alguns lugares da Tanzânia, como é o caso da cidade de Kigoma, de Arusha e também Dar es Salaam, né, que é uma cidade grande que tem a Tanzânia, e até mesmo da capital, Kigoma. Eles vieram a convite nosso para nos conhecer mais de perto,
Trata-se de 2 pastores que são, inclusive, professores de seminário teológico lá na Tanzânia, desse Bible College que eles têm lá, e passaram aqui alguns dias conosco. Juntamente com eles, logo em seguida, no dia seguinte, chegaram pastores também da Ásia Central, no caso, pastores da Índia, né? Foram 2 pastores da Índia e também um pastor do Nepal. E esses pastores, eles passaram aqui também um período conosco, né? E logo que eles retornaram, chegou um terceiro pastor, né? Aliás, um 5º pastor, né? Então, Primeiro 2, uma terceira leva, né? De pastores, que foi um pastor nosso ligado a nós do Burundi. Burundi, né? Um país ali da região leste da África, leste com centro, né? Centro-leste da África. E o pastor Delfim Sula esteve aqui conosco. Então, primeiramente vieram o pastor Web Kapalisha, depois o pastor Jacob Nauli, que eram da Tanzânia. Quando ele já estava aqui, chegaram os pastores da Índia, né, que é o Himanshu Max e o Ramesh Kumar, e logo em seguida, junto com eles, também chegou o pastor Surendra Rana, que é do Nepal. Quando eles foram embora, e no dia seguinte chegou o pastor Delfim Sula e permaneceu conosco até o dia 10 de novembro, onde nós tivemos aqui um período em que pudemos dar uma boa assistência a eles, nesse período que nós vamos naturalmente entrar em mais detalhes logo a seguir. Inclusive, o pastor Delfim participou do Trombetas e Festas, aquele evento maravilhoso, grandioso, que foi realizado dia 6 de novembro, e fez até uma oração no final do evento, né? Foi convidado a fazer uma oração. Participou ali com muita ênfase, né? Fez uma oração no final, ali em língua inglesa, né? O pastor Delfim fala muito bem francês, porque é a língua oficial do país dele. Mas além de outros dialetos também que ele fala, e até outras línguas africanas, né, que ele fala também o inglês, e aí ele fez aquela oração, participou realmente na parte final ali da nossa transmissão do Trombetas e Festas. Uma curiosidade dos irmãos ali do centro da Ásia Central, é que quando havia a tradução simultânea, falava-se ali, havia uma tradução para 2 idiomas diferentes, né? Então, traduzia-se para o inglês e um deles traduzia do inglês para o nepalês? Na verdade, é uma língua nepalesa que é ligada à Índia. No hindi. Que eles ficam na fronteira, então ele traduzia no hindi, né? O hindi, que é a língua que se fala no norte da Índia. Então eles traduziam simultaneamente para o Surendra Rana, né? Que é nepalês e que não fala inglês. Então ele recebia essa tradução. A mesma coisa aconteceu também com os da Tanzânia, porque o pastor Jacob, por exemplo, Jacob Nauli, ele falava só Swahili. Swahili é uma língua, né? Não é um dialeto, não. Swahili é uma língua, um idioma que se fala na África e que, por sinal, nas estatísticas consta que é o terceiro idioma, língua, né? Mais falada na África, é exatamente Swahili. Então ele não falava inglês, aí o pastor Weber Kapalisha tinha que traduzir também para ele simultaneamente, né? Para o Swahili, para ele poder acompanhar. É interessante que para que não haja perdas nessa comunicação só pela operação do Espírito Santo, né? Isso é verdade. É notável também, ao descrever as regiões de onde vieram esses pastores, né? Eu já tive oportunidade, né? Já tive oportunidade de visitar vários países da África, no trabalho que a gente vem realizando ao longo de alguns anos. Mas o que chama atenção é esse pastor de lá do Nepal, porque ele está lá no topo do mundo, né? Que o Nepal costuma dizer que é o topo do mundo, onde fica ali a cordilheira do Himalaia, né? Himalaia, isso. E ali, inclusive, tem a capital, que é Katmandu, que nós já recebemos aqui, inclusive, um pastor de Katmandu, que lá da capital do Nepal, já esteve aqui alguns anos atrás, o pastor Bishwa Khadka. Ele é até ligado a nós ainda, está para vir aqui posteriormente, nos fazer uma visita. E ele fica exatamente ali naquela região mais próxima do Monte Everest, né? No Nepal. Então, só para ter uma ideia de onde vieram esses homens, né? Agora, pastor Gilson, isso é muito interessante as pessoas terem ciência, porque nós estamos experimentando, eu digo a Igreja Cristã Maranata está experimentando um crescimento numa rapidez muito grande, inclusive no exterior. E um dos fenômenos que a gente tem observado, e entendemos que isso se dá pela operação do Espírito Santo, é de grupos inteiros, né, igrejas que têm se achegado a nós
pela doutrina, né? Por uma identificação doutrinária, por entender que aquela mensagem, ou a mensagem que a gente está pregando, que a igreja prega aqui, é a mensagem que cai, para usar uma expressão muito nossa, ou seja, cai como uma luva, para ser mais simples aqui, no coração deles, né? Aquilo que aquela carência do coração é atendida do ponto de vista espiritual, carência espiritual do coração, é atendida pela mensagem que nós pregamos. Como é que é essa nossa relação com esses grupos no exterior? Como é que se dá essa associação da Igreja Cristã Maranata com outros grupos, igrejas? Você acabou de dizer, eles pertencem a uma igreja que, coincidentemente, também chama Maranata, né? Como é que é essa relação, para que quem está nos assistindo possa compreender, possa entender, da Igreja Cristã Maranata com diversos grupos no exterior? Há muitas igrejas, né, templos, locais de culto em todo o planeta, que foram aqueles locais de culto iniciados por nosso povo, né, pelo membro da Igreja Cristã Maranata que mora ali, que deu início ali a uma igreja na sua casa, e depois essa igreja cresceu e nós damos assistência. Esse também é um fato em diversos países, mas há outros, como esses casos, por exemplo, que se achegam a nós. Como é que é essa relação? Na verdade, essa parte da sua colocação é importante que as pessoas tomem conhecimento, que quando nós falamos da Igreja Cristã Maranata em vários lugares do mundo, é bem verdade que nós, como Igreja Cristã Maranata mesmo, estamos em alguns lugares onde ocorre isso que você acabou de dizer, onde nós temos irmãos que vivem lá, moram lá e começam a se reunir, e aí se formam, né? Formam um grupo de irmãos. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de iniciar um trabalho da Igreja Cristã Maranata no Japão, porque começamos ali com um grupo de irmãos, algumas famílias. Quando eu fui lá pela primeira vez no Japão, já tinha um grupo de irmãos com estrutura, com dons espirituais, até com a disposição de local para poder se reunir, etc. Então isso é a Igreja Cristã Maranata, são pessoas ligadas a nós. Mas nós temos aquelas pessoas que se ligam a nós, e aí vem a resposta à outra parte da sua colocação, que se ligam a nós pelo seguinte. Por que eu digo se ligam a nós? É porque o Senhor tem, pela misericórdia dele, tem colocado um projeto para nós, na Igreja Cristã Maranata, um projeto de evangelização, de obra do Espírito Santo, que nos leva a nos preocuparmos muito com aquilo que é o ensino genuíno da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia como única regra de fé e prática, a Bíblia como uma palavra viva da parte de Deus. E onde quer que você encontre pessoas, crentes no mundo inteiro, que têm esse desejo de receber, de conhecer o que é uma obra do Espírito Santo genuína, você imediatamente, o Espírito Santo nos une a essas pessoas, ou une essas pessoas a nós. Eu me lembro, estávamos com um grupo de pastores lá em Chicago, nos Estados Unidos, eram pastores até de língua russa que vivem lá em Chicago, nos Estados Unidos, e nós começamos a contar para eles algumas experiências que o Espírito Santo tem nos ensinado, e um disse para o outro assim, rapidamente, espera aí, então eles são únicos no mundo? E aquilo até nos surpreendeu, porque nós não estamos preocupados em plantar igrejas Maranata pelo mundo afora, não. A nossa preocupação é onde quer que encontremos pessoas que estejam dispostas a entender o conteúdo genuíno da Bíblia, como era nos dias dos apóstolos. A igreja de Jesus é a mesma, ela não mudou. Ela nem tem nome, ela é a igreja fiel de Jesus. E nessa última hora, o propósito do Espírito Santo é retomar aquela condição que os apóstolos deixaram a igreja nos dias da igreja primitiva. Então, onde quer que nós encontremos pessoas que compartilhem dessa mesma experiência, nós automaticamente somos unidos a elas, e essa união é pelo Espírito. Para você ter uma ideia, esse grupo da Índia, por exemplo, vou contar aqui, como é que esse grupo chegou até nós. Na última apresentação que nós tivemos no Trombetas e Festas... 2019. 2019, isso. Acho que junho de 2019. Não, novembro de 2019. Isso. Muito bem. Esse grupo, ele se chama, inclusive, o nome deles é Maranata Vision. Visão Maranata. Eles estavam ligados a um grupo da Itália, pentecostal da Itália, que chamava Visão Jericó, na Itália. E ali foi onde aquele grupo da Itália compartilhou com eles o Trombetas e Festas. E eles, quando ouviram aquilo, ficaram maravilhados. Nós queremos conhecer isso na fonte.
Foi onde nós começamos a ter contato com eles nos procuraram até, quiseram saber mais coisas a respeito da mensagem, a respeito da doutrina, do que o Espírito Santo tem realizado no nosso meio. E aí isso estreitou a nossa comunhão com eles, a tal ponto de eles então já começarem a expandir o conhecimento que nós compartilhamos com eles, a expandir para outros países, como foi o caso do Nepal, e o pastor Surendra Rana veio do Nepal para participar aqui, para nos conhecer mais de perto. Nós já estamos, a essa altura, para você ter uma ideia, já estamos com reuniões marcadas agora para essa semana agora, quinta-feira e sexta-feira, com grupos ali ligados a esse irmão da Índia, que são lá do Butão, do Myanmar, né? E Myanmar, né? Myanmar em inglês. Uhum. Então, grupos que até querem nos conhecer e ter reuniões conosco. Nós recebemos agora, por exemplo, de um pastor do Sri Lanka, tivemos um contato, um pastor do Sri Lanka, que ele tomou conhecimento do que Deus tem realizado no nosso meio e disse, olha, eu quero ter uma experiência como esta. Então, na verdade, o que ocorre? Não se trata de uma união denominacional, não se trata de uma união ecumênica, mas uma união que o Espírito Santo está promovendo nessa última hora. Porque Jesus vem buscar a igreja dele. E a igreja dele que vai subir, ela vai pensar igual, ela vai ser unida pelo Espírito Santo. E a função do Espírito Santo é essa. Né? Quando Jesus orou ao Pai, lá no capítulo 17 de João, ele orou pedindo isso, para que nós fôssemos um, a fim de que o mundo conhecesse que Deus o havia enviado. Então, nós só seremos um se formos unidos pelo Espírito Santo. Então, esses pastores que vieram aqui, eles não são da Igreja Cristã Maranata, eles têm as igrejas deles, mas vieram porque foram unidos a nós pelo Espírito Santo. Que bênção, que coisa maravilhosa. Agora, pastor Gilson, como é que foi essa assistência? Como é que foi a experiência de recebê-los? E como é que essa assistência é dada uma vez que eles chegam aqui no Brasil? Muito bem, nós preparamos naturalmente um programa de assistência a eles, no sentido de compartilhar com eles vários aspectos daquilo que para nós é ensino. Para você ter uma ideia, por exemplo, nós tivemos um dia em que nós os levamos a determinados locais, onde eles puderam ver igrejas nossas em bairros mais abastados, bairros de maior nível cultural, maior nível social, mas também em bairros de menor nível social, de pessoas mais simples, mais carentes, mais pobres. E eles ficaram maravilhados com uma coisa, que todos recebem a mesma assistência. O mesmo lugarzinho confortável que uma igreja lá num bairro mais bem aquinhoado tem, a outra igreja também num bairro mais simples tem. Outra coisa, se o grupo é grande, temos uma igreja grande para um grupo grande de pessoas. Mas se o grupo é pequeno, temos também uma igreja pequena. Eles ficaram maravilhados, por exemplo, nós fomos a João Neiva, no interior do estado. João Neiva é uma cidade aqui no norte do estado. No norte do estado do Espírito Santo, né? Uma cidade assim, nós temos ali em João Neiva 10 igrejas, numa cidade só. E temos ali igrejas de todo modelo. Tem o salão, tem um local que eles ficaram maravilhados, quando eles viram o salão e ao lado do salão já um terreno comprado, aí eles entenderam o que é a nossa preocupação com o crescimento. Porque crescendo o número de irmãos, naturalmente nós passamos os irmãos para um lugar mais confortável, um lugar de preferência próprio nosso. E isso os deixou maravilhados, isso foi ensino para eles. Mas o que mais os deixou maravilhados, pastor Josias, nem foi tanto isso, foi exatamente o ensino, a doutrina. Quando eles viram a doutrina, eles ficaram maravilhados. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de dar para eles determinadas aulas, né, durante o dia, e chegou momentos em que nós estávamos transmitindo as aulas de determinados assuntos para eles, principalmente aqueles assuntos do livro de Apocalipse, e eles pararam assim e disseram assim, olha, vamos parar um pouquinho, deixa a gente aguentar aqui um pouco, eles estavam chorando, eles estavam quebrantados, porque tomaram conhecimento de revelações que eles imaginavam que nunca existisse aquilo. E ainda diziam assim, olha, isso aqui precisa ser ensinado para outras pessoas. Eu falei, não, vocês vão levar isso, vocês vão transmitir isso. Porque a preocupação nossa não é que nós formemos um grande grupo de pessoas lá fora, mas que aqueles que assimilem a doutrina, o ensino bíblico, sejam capazes de multiplicar isso. E foi a parte que mais os deixou maravilhados, foi a palavra. O que eles entenderam da palavra, a palavra viva, e vários aspectos que os deixaram realmente maravilhados nesse período que eles estavam aqui. Aliás, o Senhor Deus tem nos dado uma bênção a um tesouro
nesta obra, que é a palavra viva. É algo maravilhoso, né? As pessoas que amam a palavra de Deus, que amam o Evangelho, que buscam ter uma experiência, Senhor, quando ouvem as mensagens que são transmitidas, e com a ressalva de que não é o pregador, não é o homem, não é a pessoa. A pessoa é um vaso, é um simples vaso. E quanto mais vaso se permitir ser, né, É verdade. mais o Espírito Santo transborda. Exato. Né, e o Senhor tem nos dado, eu tenho assim, experiências, inclusive dentro da família, de parentes meus que conhecem o Evangelho há anos e que são maravilhados com a mensagem que é pregada nessa obra, com a revelação, com a palavra viva, e não poderia ser diferente também com esses nossos companheiros, pastores e irmãos que vêm de fora. Mas uma coisa que chamou a nossa atenção, pastor Gil, se nós tivemos o prazer de, em alguns momentos, estar com esses nossos companheiros, nossos irmãos, esses pastores, abraçá-los, né, e, na medida do possível, interagir com eles, é impressionante, inclusive, em alguns deles, a alegria, né, a maneira como eles se apresentam, apesar das lutas que passam. Nós estamos falando de culturas e de países onde o cristianismo tem, por vezes, muito pouca possibilidade de crescimento, onde há uma cultura muito voltada para outra direção. Como é que eles testemunharam, qual o testemunho deles em relação às dificuldades pelas quais eles passam em viverem e pregarem o evangelho nos países de origem? Bom, é bem verdade que isso vai depender, né? As situações são diferentes para cada país. No caso, por exemplo, dos pastores da Índia, eles nos confidenciaram que realmente eles enfrentam algumas dificuldades, principalmente na questão da mentalidade geral do povo, que a religião predominante na Índia é o hinduísmo, né? É o hinduísmo, a religião predominante. Da parte até do governo, eles até não têm grandes dificuldades. O governo permite que os grupos cristãos se manifestem, naturalmente com certas restrições, mas muitas vezes alguns outros grupos, né, religiosos, por uma questão assim do chamado fanatismo religioso, que é muito natural em vários países do mundo, né? Eles às vezes sofrem algumas contradições, algumas retaliações, assim, né? Não chega a ser uma coisa assim tão drástica como é o caso, por exemplo, da países da Nigéria. A Nigéria, por exemplo, é um país onde nossos irmãos na Nigéria, eles passam grandes apertos, especialmente os irmãos que ficam mais na parte norte da Nigéria. Mas lá não, na Índia, eles até têm certa liberdade de ação, mas sofrem esse tipo de perseguição. Um daqueles pastores, por exemplo, já teve a oportunidade de passar por algumas situações em que ele até foi preso. Mas são situações que eles passam e que logo depois aquilo, né, passa aquela fase, né? Mas enfrentam essas dificuldades. No caso da África, da Tanzânia e do Burundi, uma das grandes dificuldades culturais que eles enfrentam são a questão das religiões nativas, as chamadas religiões afros, onde as pessoas são muito voltadas para o fetichismo, né? Para esse aspecto de superstições, de crendices, de uma série de coisas próprios assim de religiões tribais. Então, os nossos irmãos enfrentam muita dificuldade nesse sentido nas nossas igrejas na África. Até, a não ser, talvez, em alguns países também que tem uma boa representação de religiões que predominam na África, né? Porque na África, hoje, o islamismo tem sido uma religião muito predominante na África, né? De maneira geral. Então, às vezes, eles enfrentam alguma contrariedade, mas convivem bem. Você tem uma ideia, o lugar onde nós temos uma igreja construída no Burundi, na esquina da rua é uma igreja nossa, Maranata. Na outra esquina é uma mesquita. E convivemos perfeitamente, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Aliás, pelo contrário, às vezes até acontece de algumas pessoas passarem lá, assistirem culto e participarem de programas e tudo, né? Algumas pessoas muçulmanas que vão, participam e convivem pacificamente, né? Até porque, da nossa parte, sempre houve esse pensamento, eu vou até dizer a nossa cultura, que é uma cultura baseada na palavra, uma cultura bíblica, né? E não há nenhuma dificuldade para nós essa convivência pacífica. Inclusive, o pastor Gilson falou aqui sobre
as religiões afro, de matriz africana ali, onde algumas lutas, alguns problemas acontecem, né? Algumas dificuldades eles passam. Sim, nós estamos aqui fazendo qualquer crítica a esse tipo de religião, Claro. mas apenas dizendo que do ponto de vista cultural, né, por vezes existem alguma resistência à pregação do evangelho. Eu entendo que é até natural em função da cultura do povo, né? Esse é o nosso cuidado. Pastor Gilson, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você falasse da sua experiência, né? Deixasse essa impressão final para a pessoa que está nos assistindo, para aquelas pessoas que estão acompanhando essa entrevista, acerca desse trabalho de assistência às igrejas nessas duas regiões. Eu gostaria de ressaltar ainda um detalhe que eu não posso deixar de mencionar, é que essa assistência que nós damos, ela conta naturalmente com a ajuda de alguns pastores. Por exemplo, nestes dias que os pastores da Índia estiveram aqui, como o contato inicial com eles foi feito pelo pastor Bergson do estado de São Paulo, nosso pastor Bergson Gil. Ele então esteve aqui, tirou até uns dias de folga para poder vir aqui e nos ajudar nessa assistência, né, a eles, aos indianos, né, e o nepalês. E, portanto, todo esse trabalho que nós realizamos, nós sempre temos pastores que nos ajudam. Por exemplo, os meus contatos com a África. Eu já faço desde 2005. Tem todos esses anos, mas eu tenho pastores que vão sempre comigo. O pastor Edilson Rocha, por exemplo, que também é conselheiro, ele vai sempre comigo a Moçambique, Malawi e também a Angola, né? Nós temos o pastor Daniel Santana, que tem um contato muito grande com a Guiné-Bissau, me ajuda muito nesse sentido, né? Nesse trabalho. E além de outros pastores, inclusive lá mesmo na própria África, que nós contamos com eles para divulgar as nossas experiências da obra em outros países. Nós temos em Gana, por exemplo, o pastor Stephen Sawiri em Gana, o Emmanuel Sawiri. Temos, além do pastor Delphin no Burundi, nós temos também no Quênia o pastor Jean Paul, que é um pastor muito ligado a nós, conhece a obra, já esteve no Brasil várias vezes. Então essa experiência é uma experiência maravilhosa, porque nos leva a compartilhar com eles uma coisa que não vem de um pregador exclusivamente, não é o pastor Gilson, não, mas é um grupo, um corpo, né, que vai junto com as revelações, com os ensinos. O pastor Maurílio já foi comigo, inclusive ao Burundi, né, tivemos um seminário no Burundi, o pastor Maurílio, o pastor Wallace Rossetti também já esteve comigo na África, vários outros pastores, porque o nosso objetivo é levar para eles a ideia de um corpo. Glória a Deus, que bênção maravilhosa a gente poder ver o crescimento da obra com essa característica de corpo, né? Um só cabeça, um só espírito, um só corpo, e a gente vivendo isso muito além das divisas do nosso país, né? Do nosso continente, enfim, muito além do espaço no qual nós vivemos e em outras culturas e outros povos. Pastor Gilson, eu quero agradecer a sua presença e já fica o convite para uma próxima oportunidade de tratarmos de mais algum assunto que seja interessante para todos conhecerem. Amém. Muito obrigado, pastor. Eu fico agradecido. E a gente se encontra na próxima semana com mais uma edição desse programa pela TV Manaim, pela Rede TV, né, emissora de televisão, TV aberta, e também no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Em todos eles você assiste ao Manaim Entrevista. Deus abençoe, uma boa semana, a paz do Senhor Jesus.